Lazer, esporte e cultura serão algumas das atividades contempladas pelo complexo Circula Trilho, gerido pela Universidade Federal de Ouro Preto, Fundação Educativa de Rádio e TV Ouro Preto, Vale, prefeituras e câmaras de vereadores de Ouro Preto e Mariana. Circula Trilho é um antigo projeto Trem da Vale, que era comandado pela mineradora e mantinha atividades como oficinas de fotografia e vídeo encerradas no início de 2015. Eu sou Glaucio Santos e em nossos estúdios recebemos o coordenador de projetos integrados da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP, professor, o arquiteto Maurício Leonardi, que nos apresenta as ações que serão desenvolvidas por meio do complexo Circula Trilho. Olá, professor, muito obrigado pela sua presença. Professor, por que o nome Circula Trilho? Então, nós nos reunimos, logo quando foi nos proposto esse projeto, um grupo de pessoas inicialmente, para pensar qual seria esse nome, qual seria as imagens que representariam esse complexo Circula Trilho. E nós queríamos então reforçar muito a ideia do movimento em torno do trilho, as coisas que podem suceder em torno desse trilho ou sobre esse trilho e que a gente gostaria de estimular. Então, a ideia do circula, do circular sobre ele é circular como um veículo, mas também poder circular informações, circular por entre as áreas que estão lindeiras à via, promovendo um movimento constante, tendo como um alinhamento o trilho. Então, circular informações, circular atividades, grupos de ações em cima desse trecho, mas também prestando atenção no que está em volta dele. Talvez seria circular o olhar também. Na coletiva de imprensa, quando foram apresentadas as propostas para o complexo Circula Trilho, foi dito que serão 18 quilômetros, E o senhor disse até que serão 18 quilômetros de oportunidades. Isso tem a ver também com o nome complexo? E eu queria saber como que vão ser trabalhados esses eixos aí. Quando nós criamos o complexo Circula Trilho, uma grande dificuldade para a universidade é absorver mais essa estrutura, Já que nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento difícil dentro da universidade, e absorver essa grande estrutura que, quando a gente fala que tem 18 quilômetros, é porque o trecho de Ouro Preto até Mariana são 18 quilômetros, entendendo que a Vale trabalhou desde 2006 muito as estações que estão nas extremidades, que seria a estação de Ouro Preto e de Mariana, mas existem duas outras estações nesse trecho, que é a estação de Passagem de Mariana e também de Vitorino Dias, que merecem a nossa atenção. Ao absorver essa estrutura, a universidade absorver essa estrutura de 18 quilômetros, nós falamos que é um complexo de desafios, Porque, na verdade, não só vem as potências desse lugar, mas vem também a questão das vulnerabilidades, que são muitas em torno desse trecho. É um trecho de 18 quilômetros que corta e interliga duas cidades e passa por cenários muito diferentes, que são os bairros com suas fragilidades e vulnerabilidades e o que desenvolve também nos entornos do trilho. A gente tem uma coisa que, quando se implanta essa infraestrutura, a gente fala de uma coisa que é faixa de domínio. Em torno da linha do trem existe uma regulamentação que, 20 metros de um lado e do outro, você não pode ter atividades de ocupação. Ou quando tem essas atividades, elas têm que ser regulamentadas, elas têm que ser pensadas. E ao andar por esse trilho, eu fiz esse trajeto a pé com os meus alunos, e a gente vai vendo uma sucessão de fragilidades, de vulnerabilidade dessas áreas que muito me preocupa como urbanista e como arquiteto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas vulnerabilidades elas podem ser transformadas em potências para essas áreas, gerando, inclusive, o que a gente chama de oportunidades para as comunidades que estão em torno ali. O trabalho de vocês terá 5 eixos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são esses eixos e como vocês vão trabalhá-lo. A ideia do Complexo Circula Trilho é que ele deixe de ser aquele conjunto de estruturas que estão ligadas ao turismo ou à exploração cultural daquele trecho. Então, existia uma diretriz da Vale que era um turismo ambiental e cultural.
relacionadas às comunidades, à valorização do patrimônio, do pertencimento. Só isso não é suficiente para a gente tratar dessas complexidades, dessas vulnerabilidades. Então, nós pensamos que esse objeto ele pode ser um único objeto de estudo da universidade por mais 20, 30, 50 anos, 100 anos. Assim, nós temos muito trabalho para fazer ali durante muito tempo. Onde se trabalha na universidade é o laboratório. Então, a primeira ideia é transformar o Complexo Circular Trilho num grande laboratório permanente de ensino, pesquisa e extensão da Universidade da UFOP. Seria um lugar de privilégio onde todos os cursos possam se encontrar e produzirem trabalhos em conjuntos, né? A gente fala de projetos transversais, ortogonais, multifacetados, transdisciplinares, interdisciplinares. Então a gente criou os eixos para que esses eixos sejam umas mestras guias dentro desse projeto, para que as pessoas possam entender o que a gente quer com esse entrelaçamento dos projetos. Então, o primeiro eixo, que é patrimônio, desenvolvimento social e meio ambiente, que os projetos inseridos nesse eixo, ele teria que contemplar ações que teriam esses três aspectos. Então não dá para trabalhar sozinho, porque uma pessoa só, ela não vai conseguir ter um pensamento que possa criar um projeto agregado a esse eixo. Ela precisa de parceiros. É esse o estímulo, né? Então no eixo 1, com essa pegada. O segundo eixo seria cultura, arte e educação. A gente entendendo que educação sem cultura ou arte é treinamento. E a gente não está interessado nesse desenvolvimento dessas ideias dentro do complexo. Elas podem ser interessantes, mas não para o complexo. O que a gente gostaria é que seja essa ação mista, né? É educativo, mas é de uma forma artística, que nos interessa entender a cultura local, em trabalhar o senso de pertencimento e se desdobrar num espectro de ações que só a parceria pode determinar. O eixo 3 é o eixo de tecnologias e saberes. O próprio Complexo Circular Trilho, ele já nos chama para a questão tecnológica, porque no século XIX, quando foi instalada essa ferrovia, ela era um marco tecnológico para a região. Tanto é que a gente tem lá dentro o Museu de Ciências e Técnicas da Escola de Minas, né, associado a esse desenvolvimento da ferrovia, a exploração aurífera, né, a exploração não só do ouro, mas do minério, né, que é tão presente na nossa região e que traz tanto potências para a nossa área, mas também a questão das vulnerabilidades, vem todas associadas à atividade de mineração desde o século XVIII. É um pouco de história também, né, professor? Sim, não tem como a gente isolar um eixo assim e recortá-lo só dentro de uma percepção. Lógico que ele vai estar atravessado por outras ações. Tanto é que a gente entende os eixos como uma nuvem de aspectos assim que na verdade estão interagindo. Assim. Tem muito uma percepção ecológica desse trecho, né? Mas a partir de 3 registros, que seria o registro social, ambiental e econômico. Não dá para pensar o ambiental se eu não estou entendendo quem que está ali naquele lugar. E também não dá para pensar que eu vou isolar aquelas pessoas e vou preservá-las se eu não entendo quais são as economias que elas se submetem, né? Então esse caráter da tecnologia ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai afirmar a presença da universidade ali dentro, com o científico, com o tecnológico, com a inovação, ele vai também considerar o que a gente fala de saberes, né? Que os saberes são produzidos na convivência dessas pessoas com o território. Então, se isso está acontecendo, a gente quer que a tecnologia e os saberes trabalhem juntos, né? A gente teve, na inauguração do complexo, na celebração, né, do acordo, o biciclotrem, que foi uma ação desenvolvida pelo pessoal de Cataguases. E neles eu acho que está muito presente essa questão da tecnologia e dos saberes. Porque o conhecimento ele veio, não foi da academia, mas ele veio de uma pessoa que se formou tecnicamente. Professor, o senhor falou dos 3 eixos, nós temos mais 2, não é isso? Sim. O outro é lazer, esporte, saúde e alimentação saudável, né? A gente
entende que esse complexo está ligado à questão do turismo, mas nós queríamos também transformar esse turismo em algo em torno do lazer, já que a gente tem dentro da nossa cidade um lazer muito voltado para o estrangeiro. O estrangeiro é o outro, né? É essa pessoa que adentra o espaço de Ouro Preto e parece que tudo está voltado para ele. E as pessoas começam a se voltar para esses estrangeiros também. Mas aí, quando elas fazem isso, elas esquecem delas próprias, né? Então, assim, a gente tem muito programação para as pessoas que são de fora de Ouro Preto, mas não tem um pensamento para um lazer das pessoas que moram aqui. Então, nós não temos áreas de lazer muito pequenas, algumas que estão muito deterioradas. A gente tem uma degradação ambiental muito grande, porque não se reconhece essas áreas que são os parques, né, que são as áreas arborizadas, como lugar de fazer lazer, porque não tem nem infraestrutura. Ou, às vezes, essa infraestrutura está tão gerenciada dentro de uma burocracia que ninguém consegue ter acesso. Então, essa ação de pensar o lazer, pensar o esporte e pensar a saúde, porque não há também como eu promover esse esporte sem que as pessoas não estão saudáveis. A fonte principal da nossa saúde é a alimentação saudável. E nós vemos hoje também em Ouro Preto uma cidade que tem que buscar de fora tudo que consome. Então esse problema que surge vem da saúde, mas ele vai bater no saneamento. Mas ele vai depois reverberar na economia. Então é esse balanço que a gente entende que o complexo, e por isso que a gente chama de complexo, que não é uma coisa simples, mas são complexidades, né? O complexo Circula Trilha é lidar com esse eixo da complexidade. E o último eixo é o fórum permanente, porque não há como a gente fazer um projeto que é complexo, que admite tantos recortes e tantos atravessamentos, se a gente não tiver ele em permanente crítica, né? A gente precisa desse fórum para absorver a crítica. E também absorver a crítica sobre o que acontece na nossa região. Nossos problemas com o reconhecimento do gênero, né, que aqui em Ouro Preto é provocado pela questão do machismo. Então nós temos ainda um resquício que nos parece vindo de uma cultura do século XVIII, que estabeleceu o senhor escravocrata, que a expropriação dos recursos materiais, isso tudo tem um impacto muito forte num nível social, psicológico das pessoas, né? E a gente vê uma marca muito forte em Ouro Preto, que é o machismo, que produz duas coisas: violência contra a mulher e homofobia. E isso é uma marca muito forte em Ouro Preto, que precisa ser entendida e discutida. E a universidade é um lugar tão bacana para se discutir isso. A gente quer absorver também essa crítica dentro do Circula Trilha, por isso que a gente chama de fórum, né? E aí seriam esses os eixos, e a gente não entende eles como coisas isoladas. Lógico que eles se atravessam, eles são complementares, eles são sobrepostos. A gente só fez isso por uma questão didática e também para criar uma ética de trabalho dentro do complexo. Ok. Faremos um breve intervalo. Continue com a gente na Rádio FOP Educativa. Dentro de 1 minuto estaremos de volta. Rádio FOP Educativa 106.3. Energia elétrica. Fique ligado. No banho com chuveiro elétrico, use a chave de temperatura na posição verão, que consome 30% menos energia. Desligue a água quando estiver se ensaboando. 5 minutos são suficientes para um bom banho. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Um bom professor é mais do que um bom professor. Ele é a semente de um bom engenheiro, de um bom médico, de um bom futuro, de boas conquistas e das ótimas oportunidades. Um bom professor é tudo de bom. Todo bom começo tem um bom professor. Um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos valorizem. Todos pela educação. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa 106.3 FM. Na internet www.fop.br.
Voltamos com o professor Maurício Leonardi e o tema da nossa conversa é o complexo Circula-Trilho. Professor, você expôs aí no bloco anterior os 5 eixos que vão direcionar todas as atividades do complexo Circula-Trilho. De forma prática, como que isso vai funcionar e quando isso começa a funcionar a partir desses 5 eixos? Então, no dia 18 a gente inicia algumas atividades nas 2 estações, de Ouro Preto e de Mariana. E no decorrer desse tempo, já há 1 mês, a gente vem trazendo pessoas para observar esse trajeto dos 18 quilômetros. Então, ao mesmo tempo que a gente já fala que vai iniciar daqui a pouco as atividades, seriam as atividades mais oficiais, assim, né? Porque, na verdade, a gente tem uma infraestrutura ali que precisa de funcionar também, né? Que são as exposições permanentes que já existem e as estruturas permanentes também que já existem, né? Então, não é que a gente já tenha programações, as programações elas vão acontecer e vão se desenvolver. Como é um projeto colaborativo, né, que a gente conta com os outros professores dos outros cursos, mas também parcerias externas, os projetos vão vir e vão se agrupar e trabalhar em torno dos eixos. Então, é um processo mesmo de formação dessas ações e do pensamento também de como gerir esse complexo Circula-Trilho. Então, a gente tem uma data que é dia 18, de iniciar algumas atividades, mas não todas as atividades. Elas vão chegando. Ok, a questão do trem, o trem da Vale, ele está junto com o complexo Circula-Trilho ou ele permanece com a Vale? O trem, ele vai operar ainda sob gestão da Vale, até 2017. Nós temos possibilidade de usar o trem em parceria com a Vale. Tem um vagão, tem horas dentro da semana em que está disponível para a comunidade como um todo. A gente pode utilizar o trem, mas a princípio ele está sob gestão da Vale. E aí nós entendemos que a gente precisa de circular, né, sob o trilho. Nosso projeto é o Circula-Trilho. Então, a gente não pode também ficar muito agregado a esse funcionamento do trem. Por isso que está nascendo uma outra vertente de trabalho dentro do eixo do Tecnologias e Saberes, que são os veículos férreos alternativos. Nos parece um nome bem pomposo, assim, mas na verdade é o que eu estava falando sobre o biciclotrem. Ele se trata de um modo alternativo de se deslocar na linha. Aí todos olham para aquela geringonça e falam, nossa, que coisa incrível, assim. Aí a gente diz, isso desde o século XIX existe. Porque os maquinistas, quando faziam a manutenção da linha, eles não iam de trem, eles iam com um veículo que as pessoas conhecem como tuk-tuk, né? Ou haviam os outros veículos que eles próprios foram desenvolvendo. E existe ao longo do tempo assim, um desenvolvimento de um monte de veículos alternativos que foram empregando formas de energia, inclusive diferentes, né? Ao invés do diesel ou do vapor, eles criaram veículos a pedal, né? Ou outras formas de locomoção também. São veículos incríveis, lindos, e que às vezes eles foram criados pelos próprios trabalhadores das vias férreas, né? E que entraram no padrão de exigência das ferrovias e tudo, e tinha uma questão técnica muito bem resolvida. Então, a gente quer incentivar isso, porque o trem ainda vai ficar com a Vale, mas nós precisamos de nos mover sobre o trilho de outras formas, inclusive para fazer outros tipos de trabalho, né? Associado a esses veículos, a gente quer trabalhar a educação patrimonial, a educação ambiental. É importantíssimo quando você se solta do vagão fechado do trem e vai para um contato mais próximo com o ambiente. E a gente quer promover isso, inclusive como economia criativa para a comunidade. Eu acredito, professor, e me corrija, que no próximo ano, em 2016, é bem provável que o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana também adentre aí pelo complexo Circula-Trilho, né? Ou não? Isso já está sendo pensado? Então, não só o Festival de Inverno, né? Mas o projeto de pesquisa de um professor da mineralogia como uma possibilidade. Nem sei se tem alguém interessado, né?
Mas é esse lugar de ajunte das pesquisas da universidade. É o laboratório permanente de ensino, pesquisa e extensão. Talvez um dos maiores laboratórios de ensino, pesquisa e extensão existentes no Brasil, né? Porque eu não conheço um outro lugar com um privilégio tão grande de ter um laboratório de 18 quilômetros, onde agregam todas as ações da universidade, podem agregar, né? Na verdade, essa não é uma obrigatoriedade. Assim. Na verdade, a gente está construindo uma oportunidade para que os cursos trabalhem. Lógico que o Festival de Inverno, ele é uma potência incrível de ser trabalhada no trilho. Mas a gente já quer deslocar uma parte do Encontro de Saberes também para lá. Porque o Encontro de Saberes, ele também precisa de se deslocar, né? Ele está muito locado e pontuado dentro do centro de convenções. A gente precisa de fazer o projeto do Encontro de Saberes circular, né? Circular sobre os trilhos, então chegar até as comunidades, né? Ver o próprio o Complexo Circula Trilho como uma possibilidade de estudo. E eu acho isso muito incrível, porque com todas as vezes que eu converso com as pessoas, os coordenadores, os professores, eu fui avaliador da submissão de resumos do Encontro de Saberes, eu vejo convergências muito bacanas com o trabalho do complexo. Então, assim, lógico que essas atividades da universidade, elas tendem a migrar para dentro do complexo, mas não pensando só em utilização das infraestruturas, mas, na verdade, de até propor outras infraestruturas nesse trecho. E o que mais a gente tem são pessoas capacitadas dentro da universidade para pensar isso. Eu acredito muito que o Circula Trilho, em um prazo de uns 5 ou 6 anos, ele pode ser uma referência para o Brasil em relação ao ensino, pesquisa e extensão. Vamos para um rápido intervalo. Continue sintonizado na Rádio FOP Educativa. Você está na UFOP Educativa 106,3. Você sabe o que é o Programa de Incentivo à Inovação? É um programa que visa transformar as pesquisas desenvolvidas nas universidades em produtos prontos para o mercado. Saiba mais sobre o programa. Visite www.mit.fop.br ou www.fop.br/Incuntec. Faça certo. A família deve ficar atenta e seguir o peso recomendado para a cadeira veicular da criança. Ela foi projetada e testada para um mínimo e um máximo de peso. Fora das recomendações, o equipamento não oferece a segurança necessária. Verifique se ela possui o selo de garantia do Inmetro. Evite riscos. O uso correto garante a segurança. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Rádio FOP Educativa 106.3 FM. Estamos de volta com o professor Maurício Leonardi, que fala sobre o Complexo Circula Trilho, idealizado pela UFOP, Vale e câmaras de vereadores e prefeituras de Ouro Preto e Mariana, além da Fundação Educativa de Rádio e TV Ouro Preto. Professor, neste acordo de cooperação assinado para a gestão compartilhada, qual será a duração do desenvolvimento desse projeto? Bom, o desenvolvimento do projeto, eu não sei precisar uma data, né? Na verdade, isso é muito a longo prazo. O que a gente fez foi determinar, durante a nossa atuação, algumas coisas que a gente tem que fazer a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, assim, a curto prazo é ativar as estações nas estruturas que elas já existiam. A médio prazo é a proposição de outros projetos, né? E a longo prazo é o desenvolvimento desses projetos em associado às pesquisas e atividades de ensino da universidade, entendendo que isso é uma prática extensionista. A aproximação dos parceiros também ela vai definir muito como que essas atividades vão se desenvolver. Então, nós temos como parceiros a FEOP, o IFMG, o SESI, as entidades organizadas pela própria comunidade. A gente quer chamar essas pessoas para conversarem, associações de bairro, mas também pode ser
as empresas. As empresas também podem ser nossos parceiros, nós queremos que elas sejam nossos parceiros, né? Elas podem propor projetos, a Vale é uma grande parceira. Ok. Uma última pergunta, professor, antes de encerrarmos o programa. O papel de cada parceiro está definido, está escrito, está no programa? Como que isso funciona na prática? O papel da FEOP, o papel da Vale, o papel da UFOP, das câmaras e prefeituras? O acordo de cooperação, né, celebrado, define nesse documento quais que são as ações de cada uma dessas partes, né? Nesse documento se firmam algumas decisões, né? Por exemplo, a gente tem uma ajuda atual da Câmara de Vereadores de Ouro Preto e de Mariana de nos fornecer, por exemplo, 25 estagiários. Estagiários, eles vão ser da UFOP e tudo com bolsas que serão pagas pela prefeitura. Então isso já é uma participação da prefeitura, né? A FEOP seria o nosso órgão captador de recursos, né? A Vale é nossa parceira. E aí os outros parceiros vão ainda surgir, vão aparecer e vão se definir como eles interagem com a gente. Mas a PROEX é a gestora do projeto. Nós estamos gerindo o projeto. Quem está à frente. Quem que está desenhando esse mapa das ações, né? Quem entende o que está acontecendo nesse complexo, quem está favorecendo um tipo de atuação, e isso está a cargo da PROEX. E a PROEX é amparada por um conselho. Existe um conselho do Complexo Circula Trilho que define quais são as ações dentro desse lugar, né? Então, assim, lógico que a gente tem uma ética de trabalho dentro do Circula Trilho, assim. Nós estamos convidando todo mundo para trabalhar conosco, mas nós temos nossas decisões também, assim, né? Eu não quero que ali esteja uma empresa que danifique o meio ambiente, né? Alguma empresa que, na verdade, seja ilícita. Então, assim, a gente vai ter algumas particularidades, né, e princípios que norteiam o projeto que não podem ser, né, tirados. Ok. Professor Maurício Leonardi, muito obrigado pelas informações sobre o Complexo Circula Trilho, que começa com suas atividades, né, algumas de suas atividades, agora dia 18 de outubro, e claro, aí com um desafio de oferecer tantas ações, impactar e envolver a comunidade nessas atividades de cultura, cidadania e também educação. Eu agradeço muito estar aqui para fazer esses esclarecimentos, para a conversa, que foi ótima. E eu gostaria de convidar a todos, né, que estão nos ouvindo a conhecer o complexo, a fazer propostas. Nós somos super acessíveis, estamos circulando pela estação ou estamos na PROEX. A gente está a fim de ouvir propostas, não só das grandes empresas, mas principalmente da comunidade ouropretana. E um recado que eu acho que tem que ser sempre dado, e eu acho que o Circula Trilho vem dar isso também, a UFOP é um bem público. E ela tem que ser apropriada por todos. Todos têm o direito a esse lugar, porque todos pagam para que esse lugar exista, né? Então, assim, alguém do bairro Santa Cruz está colaborando com seus impostos para que eu trabalhe aqui. Vocês pagam o meu salário, sabe? Então, assim, venham nos conhecer, venham propor coisas, venham trabalhar com a gente. Professor, e quem quiser fazer contato com a PROEX para apresentar ações para o Circula Trilho e também conhecer um pouco mais a proposta do complexo, qual é o telefone? Bom, nós vamos abrir um canal de comunicação específico dentro do site da UFOP, né, que seria um site do Complexo Circula Trilho, para a gente ter uma informação mais ágil com quem se interessar. Por agora a gente teria o telefone da PROEX, né, que na verdade as pessoas podem ligar para lá para conversar conosco. 3552-0272 ou 3551-2917. Ok. Professor, mais uma vez, então, muito obrigado pela entrevista, com a apresentação e coordenação de Glaucio Santos, produção de Clarissa Castro e sonoplastia e edição de Cimei Gonderim. Realização Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.